Boa noite, pessoal. Estamos aqui fazendo um vídeo para vocês de um bate-papo que a gente começou aqui. Eu estou aqui com o Bruno, que é psicólogo. Vou deixar o Bruno se apresentar e vamos compartilhar um pouquinho com você da nossa experiência. Bruno, fica à vontade para se apresentar e começar o conteúdo. Obrigado, Michele. Boa noite a todos vocês. Eu e a Michele estávamos aqui papeando, numa noite fria de quarta-feira, trocando ideias. E a gente achou que seria muito egoísmo da nossa parte se a gente guardasse tudo isso só pra gente. Então a gente resolveu fazer esse vídeo de puro improviso para falar o que a gente está papeando e trazer vocês para a conversa, o que vocês acham disso. Então, estamos aqui para falar sobre as transições, né, da vida da criança, como que a gente imagina que seja, o adolescente, como a gente imagina que seja, como a nossa experiência diz, e que adultos surgem disso, né, dentro desses aspectos que adultos estão surgindo disso, né, Michele? Total, com certeza. A gente vai falar da transição da fase infantil para a fase da adolescência e, por fim, da fase adulta, né? E o que alguns aspectos podem influenciar no que a gente faz hoje, na fase adulta, né? O quanto da nossa infância e da nossa adolescência influencia nas nossas atitudes e na nossa maturidade de hoje. E, começando da fase infantil, Bruno, do paraíso. Exatamente. Quem não se lembra daquele paraíso, aquele lugarzinho gostoso, cidade? Quem nunca fala, poxa, queria ir para aquela época mais simples, quando eu não tinha tanta responsabilidade? Eu ouvi isso essa semana 3 vezes. Então, hoje está tão pesado que as pessoas querem voltar para aquele tempo, onde as coisas eram mais simples, onde você era incentivado a buscar seus sonhos, você era incentivado a ter novas conquistas. Então, normalmente, quando a criança, a gente tira as rodinhas da criança para ela poder andar na sua bicicleta sem as rodinhas, os pais, eles têm esse quê de incentivo natural, que fala, vai, você consegue, vai, eu tô aqui e quando você vai cair. E para ajudar a criança a ter coragem para enfrentar aqueles desafios tão difíceis. Na infância a gente tem esses desafios, mas tem suporte. E aí, com medo, a gente encara, que a gente sabe que está seguro com aquelas pessoas ali. E mesmo que algo ruim acontecesse, sempre tinha alguém para fazer um carinho, para te dar um suporte e te fazer pensar de novo, porque aquilo é importante para você e todo mundo sabe. Na infância, o gostoso é isso, você ter incentivo, apoio e saber que você pode, e ter pessoas que acreditam em você. Por isso que a gente quer voltar tanto para a infância, né? É gostoso. Tudo que a gente faz é valorizado. A palavra errada que a gente diz, as pessoas dão risada, brincam junto. Né, Mi? A gente tem aquela coisa na infância. Tem. A fantasia, né? É um mundo muito gostoso. Porque você vê o super-herói, você assiste o desenho, você vive num mundo de fantasia maravilhoso. Você acredita em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, você espera, né, as surpresas, a fada do dente trazer o dinheiro. Né? Então, falando de uma infância onde teve o mínimo de estrutura ali que a família soube conduzir, foi um mundo de fantasias, um mundo de ideal maravilhoso, né, Bruno? Sim, eu lembro de um episódio que eu não lembro de gostar do Papai Noel, eu não tenho lembranças disso. Eu gostava. Mas eu tenho lembrança de um Natal, eu acordei e tinha um presente na minha frente. Porque meu pai chegou de madrugada e colocou o presente na minha frente. Eu peguei o presente, corri para a cama dos meus pais. O Papai Noel me deixou presente, Papai Noel me deixou presente. E assim, eu fui lá acordar eles, era de madrugada isso. Mas eu fiquei assim, meu Deus do céu, sabe? Eu fiquei encantado por aquilo. Então assim, a fase infantil tem muito disso. Onde o mundo, quando ele não tem uma explicação física palpável, é criado um universo para que as coisas façam sentido. Sim. E era gostoso. Na infância ninguém morre, né, Bruno? Vira estrelinha.
Papai e mamãe nunca Exatamente. morrem, são imortais e quem morre, o cachorrinho que morreu, o peixinho, ele vira estrelinha, né? Então é tudo muito lúdico e muito bonitinho de se falar, né? Sim, e assim, até as nossas falhas, elas são totalmente relevadas. Então, assim, crianças, especialmente nos anos 90 aí, dedando a gente, né? Aham. Poxa, festinha de aniversário, tem aquela mesa com brincadeira. Quem nunca passou por ali para pegar uma dois, antes da hora, sem ninguém ver? Quem nunca? Uma Né? Então, delícia. assim, a gente ali praticando roubo, olha só. Mas as pessoas, nossa, tipo, tudo bem. Então, a gente tinha uma explicação do mundo simples, a gente era valorizado nas mínimas coisas, até nos que não podia. Mas a gente era valorizado em todas as instâncias. E tem um momento da nossa vida em que isso se rompe. E como é que isso acontece? É uma transição muito brusca, né? Porque da fase infantil, da criança para o adolescente, ele não sabe que ele está amadurecendo, ele não entende essa fase de transição. Começam a vir responsabilidades e cobranças do nada. Então, aquela criança que não precisava arrumar cama, que não precisava ter responsabilidades, começa a ter que guardar seu material escolar, começa a ter que cumprir trabalhos da escola, começa a entrar numa fase de responsabilidade e ela não é ensinada do que está acontecendo. Ninguém senta e fala assim, olha, então agora você vai passar a fazer coisas diferentes. Não, isso acontece no dia a dia e ela traz tudo que ela aprendeu na infância, na fantasia, ela começa a descobrir que Papai Noel não existe, que o que ela fazia antes que era bonitinho agora é errado, né? Então, se ela quebrou alguma coisa na infância, a mãe relevou, já na adolescência já não começa a ser mais assim, né? Então, a troca do carinho do pai, da função familiar muda muito. Ele já não é mais tratado como uma criança. E as realidades são muito abruptas também. Então, quando morre alguém e você entende que, tipo, morreu, é outra coisa, sabe? Você começa a desmoronar o seu mundo de fantasias, né, Bruno? Uhum. Então, assim, imagina você viver no paraíso, onde você é incentivado, lindo e aceito, nossa, tudo que eu faço é bom, ninguém morre, e de repente, aquilo que era certo, hoje é errado. Aquele incentivo vira crítica. Da Exato. bicicleta, levanta, vai, vamos continuar, não, doeu, mas passa o metiolate, vai doer, mas Exatamente. continua. E na adolescência, quando você cai de bicicleta, o que você ouve? Às vezes você ouve até uma reclamação, né? Fala, nossa, como você é burro, você não sabe que não pode fazer isso. É muito diferente, né? Não tem aquele acolhimento da infância. E na adolescência, imagina para a mulher, né? Para a menina que está se tornando uma adolescente, que ela entra na fase da menstruação. Então, é muito. Você Uhum. começa a sangrar todo mês, sentir dores, né? E você fala, meu, e você é uma criança ainda, porque o adolescente, ele não é um adulto. Ele tá muito ali, né, naquela transição para o mundo real, saindo do mundo da fantasia. Então muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aquelas espinhas aparecendo, aqueles hormônios, os meninos começando a ter vontade de ter relações sexuais, né? Não só mais explorar o seu órgão genital, mas já querendo partir para o outro, né? Então é muita coisa que acontece, é muita informação, muita emoção envolvida, né? Sim, e assim, vamos pensar pelo lado dos pais. Você enxerga aquele ser na adolescência como uma criança ou como um adulto? Porque geralmente essa é a cisão. Você é cobrado como um adulto e tratado como uma criança. E Exatamente. você não é nenhum nem outro. Então, assim, é um choque, você está descobrindo muita coisa, mas as pessoas estão fazendo cobranças e você nem se atriz. Você é cobrado para o que você quer ser quando crescer desde 5. Mas depois, na adolescência, começa a ser você tem que decidir logo, porque você tem que direcionar sua vida para lá. Exato. E você está descobrindo vontades agora, Exatamente. interesses agora.
Mas, assim, a cobrança já é de adulto. A crítica já é de adulto. Mas o adolescente, quando ele fala, ele é tratado como que é, sem valia a palavra dele. Então, como que ele cresce nesse contexto todo? Que adolescente que a gente está criando nesse contexto? Exatamente. E a gente falha em explicar para o adolescente, principalmente, que já entende um pouco mais da vida, quais são as consequências das escolhas dele. Ninguém senta com você e fala assim, olha, Bruno, você precisa escolher uma profissão e você tem que pensar no que você quer fazer, porque você precisa ter uma remuneração, tá, para sustentar uma casa, tá, para sustentar uma esposa, para sustentar filhos, ou para sustentar, se você quer morar sozinho, sustentar uma moradia, sustentar suas viagens, você vai ter que sustentar o seu padrão de vida sozinho quando você for adulto. Então, a escolha que você vai fazer agora na adolescência da sua profissão para entrar na faculdade é a escolha que vai ser levada para a sua fase adulta e vai nortear todo o rumo da sua vida. Porque você, tendo um bom estudo, tendo uma boa carreira, você consegue ter dinheiro, você consegue se bancar. Não tendo, você se ferra, porque você vai ter que trabalhar para os outros, vai ter às vezes um emprego que não é muito legal, que você não gosta. Então, assim, é uma decisão muito importante, ela tem um peso muito importante na nossa vida e ela é tomada numa fase que não é o ideal, na adolescência. Você não está pronto para tomar uma decisão séria para a sua vida. Então, na minha opinião, a faculdade ela tinha que ser feita um pouquinho depois ainda, quando a pessoa tem mais noção do que ela quer para a vida dela. Porque fazer por fazer também, Bruno, não dá, não é? Que nem você se formou recente na faculdade, não faz toda a diferença? Você saber o que você está escolhendo? Eu comecei a faculdade com 25. Então. Eu trabalhei em chão de fábrica. Foi açougue, fábrica de imóveis, fábrica antes de começar a faculdade, né? Foi, então assim, eu vi o mundo real, como é que funciona. Quer dizer, eu via o mundo dos adultos, como funciona, todo mundo é real. Exato. Mas eu vi o mundo dos adultos, como é que funciona, umas cobranças exacerbadas, eu vi chefes muito bonzinhos, chefes que pedem demais, sabe? Eu vivi o mundo. Depois eu falei, não, o que eu queria na adolescência, de fato, é aquilo que eu quero. Então eu tinha maturidade, poder aquisitivo suficiente, entrei. Exatamente. Mas se eu tivesse tomado aquela decisão aos 18 e mantido e ter feito faculdade, certeza que eu não seria metade do que eu sou agora. Porque eu não tinha cabeça para isso. Exatamente. Porque é muito em cima da hora. Sim, e às vezes não leva nem o estudo a sério. E às vezes não leva nem o estudo a sério, né? Naquela idade, você tá na emoção, você tá querendo viver coisas, experiências, e você não leva tão a sério quanto você leva quando você tem noção do que é ser um adulto. Exatamente, mas também tem uma desilusão. Porque, assim, programas de TV, séries, a gente vê pessoas bem-sucedidas, relativamente jovens, e a gente pensa, e muitas vezes os adultos vendem essa ideia. Você tem que trabalhar para ter o seu dinheiro para você poder conquistar suas coisas. Aí você olha para os seus pais que estão lutando, estão trabalhando, e eles sofrem tanto, que aí o adolescente pensa, é isso que eu quero? Porque ele está vendo os pais lutar tanto e sofrer tanto, e ele repensa de, poxa, é isso mesmo? Que me espera a fase adulta? Então, assim, ele repensa algumas coisas. Então, é uma fase complicadíssima. Você ter de tomar decisões que você não tem maturidade para isso. As pessoas te incentivar a ir para um local que você está olhando e não está vendo tantos benefícios assim. Ser adolescente está razoável, perto do que me espera. Então, assim, que adulto que a gente cria a partir disso, nesse contexto todo? Pois é. E ainda tem o pessoal mais velho que vira para o adolescente e fala assim, você tá na melhor fase da sua vida, aproveita que passa rápido. Você tá lá ferrado. Você fala assim, oi, essa é a melhor fase da minha vida, né? E na adolescência você sofre a primeira desilusão amorosa, frustrações. Cara, eu acho que a adolescência, tô para te falar, que é a fase mais difícil que a gente passa, né? Porque a gente sai daquele mundo mágico,
entra num mundo que eu não sei nem o que eu sou. Eu acho que é a fase mais pesada que a gente passa, eu acredito que seja na adolescência. Porque tem a fase boa, vou pra baladinha, vou fazer alguma coisa. Mas, cara, é muito complicado emocionalmente nessa fase. Sim, toda fase, ela é difícil por algum motivo. Só que em umas você tem mais suporte, outras você tem menos suporte. Em umas você tem mais estrutura para algumas coisas e para outras não. O adolescente, ele pouco tem suporte e pouco tem estrutura. E é por isso, e assim, a gente que é psicólogo sabe que a primeira de qualquer coisa é difícil. Na adolescência, a primeira de muita coisa. A primeira vez que bebe, a primeira vez que sai, a primeira vez que sai com os amigos, a primeira namorada. É o primeiro de muitas coisas. Então, assim, sem estrutura, sem apoio, tendo que explorar o mundo, assim, no medo mesmo, você vai tomar decisões erradas. Sim. Você vai... O que é errado, né? Aí a gente pode até olhar, mas é aquilo que você falou no começo. Que consequências vão ser geradas daquela escolha que eu fiz? Exatamente. E eles não têm estrutura para lidar com elas. E eles não têm o suporte para ajudar a lidar com elas. Então fica tudo muito complicado. E o adulto que surge disso é um adulto muitas vezes problemático, adoecido, que a gente vê tanto por aí, né, Bia? Sim, ainda mais porque existem várias formas de criação. Então, se você tem uma família com poder aquisitivo alto, a criação é uma. Se você tem uma família de classe média ou se você tem uma família humilde, pobre, que não tem condições. E aí, a criação de cada um vai ser muito diferente. A infância de cada um vai ser muito diferente, a adolescência de cada um vai ser muito diferente. Mas o ponto principal que se encaixa em todas essas famílias são as questões emocionais, as questões que são vinculadas aqui dentro, porque você pode ser de uma família rica e não receber a atenção dos seus pais e ter uma vida ferrada na fase adulta por conta disso. Então a questão emocional, ela independe, né, do poder aquisitivo que você tem. É uma questão emocional, ela independe dessas questões. Às vezes uma criança com um bolo simples feito pela mãe é muito mais feliz do que aquelas festas de 15 anos maravilhosas, entendeu? Porque o pai e a mãe estão ali presentes. Às vezes o pai e a mãe dá muita coisa, dá dinheiro, dá brinquedos, mas não dá atenção, não dá amor. E aí não adianta nada. Então o emocional, ele independe das questões de classe. Ele é uma questão de encaminhamento de estrutura familiar mesmo, do que os seus pais puderam te passar de melhor. Exato. E assim, a gente repete o suporte porque se você não tem maturidade para fazer as suas escolhas e você vai ter escolhas que você vai se arrepender, isso é natural, é normal. Quando você comete esses erros, tem uma consequência ruim, o que você recebe? Você recebe crítica? Você recebe muitas vezes uma crítica violenta acima do tom, porque o mundo é assim, então você tem que saber como é que o mundo é. E aí faz uma crítica pesada acima do que a situação pede. Então assim, aí vai criar uma pessoa que ou vai falar, não tem o suporte mesmo e vai se jogar para a vida, ou uma pessoa que tem medo de arriscar. Porque quando ele arrisca, a reação é tão forte que ele não quer ter o risco de ouvir grito de novo. Então ele se retrai e tem medo de arriscar na vida por conta da experiência que ele teve. E quando eu me arrisquei, eu fui mal, não tive suporte. Eu fui criticado por pessoas que eu amo, que dói mais. Então, eu não vou me arriscar mais, porque eu não quero passar por isso de novo. Total. E é esse adulto que a gente encontra. Exatamente. E tem muita gente doente emocionalmente por conta dessa criação. E eu entendo que para muitos pais é difícil, porque a maioria das pessoas a gente vê por aí que não estão pensando na estrutura familiar, tem filho de qualquer jeito, tem filho sem planejamentos, e aí fica irritado porque tem que trabalhar, tem que dar conta de casa, tem que dar conta de marido, tem que dar conta de criança, aí fica estressado, grita com a criança, só reclama da criança. Aí
ferrou. Então, é muito importante esse adulto que entendeu, que fez terapia, que percebeu as suas demandas, olhar para o seu núcleo familiar e estruturar. Ah, eu quero ser mãe, eu quero ser pai, então eu vou estudar qual é o melhor caminho que eu tenho que ter para criar uma criança, para criar um ser humano, para encaminhar essa pessoa para que ela tenha uma fase adulta saudável, que muitas vezes eu não tive e faço terapia para poder conseguir. Então a gente precisa, como adulto, ter essa maturidade e cuidar das crianças e olhar lá para o começo de tudo, né? Quando a gente está num avião e cai aquelas máscaras de oxigênio, quando as pessoas estão dando a explicação de como é que faz, o que é indicado? Primeiro, o adulto põe a máscara em si mesmo e depois coloca a máscara na criança. Exato. Por que isso? Porque o adulto ele tem que estar pleno de suas ações. Ele tem que transmitir confiança e segurança para a criança. Exato. Então o adulto tem que se cuidar primeiro e depois cuidar da criança. É um ato de muita boa vontade quando os pais dão comida para os filhos primeiro, porque julga mais importante. Porém, quando o pai se alimenta primeiro, ele tem calma, porque ele já está alimentado, ele já está nutrido, e ele tem toda a paciência do mundo para poder alimentar a criança. Primeiro você cuida, para você estar bem o suficiente para cuidar do outro. Porque a Miss sabe muito bem, né, de anos de estrada, quem vai primeiro para a terapia é a criança. E a gente sabe Exatamente. que geralmente é quem cuida que tem que ir primeiro. Porque é ele que cuida, ele que dá suporte. Mas nesse nosso mundo da psicologia, o mundo inverte. Exato. E leva a criança primeiro. Né, Nini? Exatamente. A gente leva essa criança que o Bruno está falando, para quem não entende, é a nossa criança interior. Porque a gente cresceu e tá aqui. Eu sou aquela Michelle, eu sou aquela Mi, pequenininha que tava lá na infância. Eu só cresci de tamanho e fui levando conteúdo pra, se vira com isso, entendeu? E aí, quando a gente faz terapia, e a gente agora que é formado, a mente abre de uma forma que você enxerga tudo muito claro, é muito, muito grande mesmo. Assim, a mente, uma mente que se abre, que se expande, ela não volta mais, né? E aí você enxerga tudo isso. Então, quando a gente tá tratando de um paciente, de um analisando, a gente percebe o que está acontecendo com ele, a gente já sabe, a gente já percorreu esse caminho. E aí a gente tem que mostrar para ele, para que ele consiga também fazer esse movimento. E pensar, gente, vai ter filho? Se prepara antes, cuida das suas demandas primeiro, tá? Como pessoa, como ser humano, porque senão vai dar ruim, né, Bruno? Aí a gente já fala da fase adulta, porque é um desafio também, né? Sim, e assim, muito se fala de a infantilização da fase adulta, os adultos estão ficando em casa até 30, 40 anos, não sai mais. Tem toda uma estrutura aí, porque antes um terreno que valia 15 mil, agora vale 100. Assim, nosso salário não subiu proporcional. Então, assim, tem diferenças nesse ponto também. Mas também tem aquela coisa do adolescente olhar para os pais e ver o tanto que eles trabalham, o mundo tão sofrido, e fala, eu quero fazer parte disso? E repensa. E aí procrastina um pouquinho. Tem disso. Tem aquela pessoa que ela tem tantos medos que a gente falou, de eu não quero me arriscar, que ela não vai para o mundo. Exato. Apesar de ser ruim continuar na tutela dos pais, é melhor do que encarar esse desconhecido que é o mundo. Porque toda vez que encarei desconhecido, foi péssimo. Então eu não vou me encarar de novo. E guarda. Exato. Aí a gente pode pensar em N possibilidades de como esse adulto vai agir. Mas o fato, todos estão vindo nesse contexto que a gente montou, são adultos adoecidos. Cada um vai adoecer à sua maneira particular. E aí, são esses adultos que vão guiar o país, que vão guiar a cidade, que vão guiar tudo, que vão nortear o que passa na TV. São essas pessoas que estão norteando tudo. Então, assim, estamos cada vez mais adoecidos na fase adulta. Exatamente. E aí? A grande pergunta disso tudo é o que eu faço com isso? Né,
Pois é. Não, por isso que esse nicho que a gente atua, né, de psicologia, psicanálise, de psiquiatra, tá crescendo muito e vai continuar crescendo muito, porque tá cada vez mais sendo buscado e sendo necessário, porque a quantidade de adultos feridos, de adultos infantilizados, de adultos imaturos, inseguros, é muito grande. É difícil hoje você pegar uma pessoa estruturada com uma boa cabeça, infelizmente, tá? Eu não sei a taxa disso, nem conversões, mas é uma diferença muito gritante. Então, assim, as pessoas, a maioria está doente, a maioria precisa de ajuda, né? Graças a Deus, hoje se fala muito de terapia, então as pessoas estão buscando e estão indo atrás, estão se conhecendo, estão evoluindo, né? Porque demorou muito para se chegar até conseguir, né, fazer dessa possibilidade de fazer uma análise, né? Antigamente era muito restrito. Hoje em dia não, tem muito mais profissional, tem a internet que ajuda a fazer consulta online em lugares que não existe, presencial, né? Então, o caminho é esse, você fazer terapia, você fazer análise para você conseguir lidar com as suas demandas. E aí você vai amadurecer e se tornar um ser humano melhor, porque você vai conseguir identificar as suas atitudes, as suas ações. Por que você está agindo dessa maneira? Então, quando você não tem coragem, quando você é inseguro, da onde está vindo essa insegurança? Da sua infância, da sua adolescência? O que aconteceu? Por que você não está querendo crescer? Por que você está fugindo das responsabilidades da vida adulta? Porque é muito nítido quando a pessoa faz isso e a pessoa não enxerga, a gente fica desesperado. Eu falo, meu Deus, o que a gente faz? Porque a pessoa não quer, muitas vezes, sair disso, a pessoa quer ficar ali no conforto do núcleo, principalmente da família de origem. Quantos adultos você conhece, Bruno, que estão na família de origem que não conseguem transacionar para a família de destino, seja ela família ou seja um adulto morando sozinho, mas tomando as rédeas da sua vida? Muita gente não consegue, conheço muita gente, e elas acham isso muitas vezes normal, natural. Tem um pessoal aí, que eu não lembro o nome, que tá voltando a agir como bebê. Os caras chupam chupeta, mamam. Você viu isso já, né? Gente, é doença demais. Meu, eu não sei. Esse povo já passa a ser patologia isso, porque não dá, não é? Sim, assim, eu tive uma conversa com um colega sobre isso, eu não vi. Mas eu dei muita risada, que eu fiquei, não é possível. Não é que chegou nesse ponto. É doentio. Isso me fez... Foi doentio. E assim, isso me fez pensar, tipo, por que o medo de ser adulto tá tão grande? O mundo adulto a gente está vivendo. Será que a gente está realmente? Será que a gente não está maquiando a nossa realidade, não? E o mundo adulto tá tão cruel, mas tão cruel, que a gente fala, a pessoa prefere voltar e agir como um bebê do que ir para a próxima fase. Prefiro voltar para a fase anterior. Então, assim, que mundo é esse que a gente está vivendo? Que o medo é tão grande para chegar nesse nível de, não, eu vou voltar daqui. Tipo, porque é assim, pegar a estrada na contramão é crime, gente. Não dá para voltar. Tem que seguir a via, não tem o que fazer. Então, assim, a gente tem que olhar um pouquinho para esse mundo. Aquilo que a gente vive falando, geralmente, com relação a clima. Que mundo nós estamos deixando para os nossos filhos? Mas talvez essa frase seja mais para o presente, de que mundo nós estamos fazendo para a gente. Exato. Porque, olha, exato. Tá pesado, viu? Tá Sim. pesado. Sim, a pessoa não conseguir, né, se ver como um adulto, ter as responsabilidades, as demandas, responsabilidade emocional, Bruno, que hoje em dia as pessoas não têm. É um absurdo que a gente vê as pessoas agindo de qualquer forma, fazendo as coisas, machucando pessoas assim, sem noção nenhuma. Mas por que elas fazem isso? Porque elas são crianças feridas. Elas são crianças que sofreram muito na infância e na adolescência e estão carregando isso até hoje. Elas não conhecem o diferente, elas não sabem o que é ser um adulto, o que é responsabilidade emocional, responsabilidade afetiva, né? A responsabilidade como um todo, porque é isso que a fase adulta traz. Mas a responsabilidade é muito gostosa também. É muito bom você ter as rédeas da sua vida, você saber o que você quer fazer da sua vida, o que te faz bem, o que não te faz bem,
sabe? Como você deve agir com as pessoas, como você deve criar um filho. Isso é muito legal, essa maturidade. Você poder ajudar a sua família de origem e você poder ajudar as pessoas de uma forma saudável. Porque o que a gente vê é pessoas fazendo tudo errado, porque elas não sabem fazer, elas foram machucadas. E aí chega na velhice, na terceira idade, tudo frustrado, uns senhorzinhos, tudo que não querem mais nem viver. Falam, não, já vivi, já deu pra mim, porque não aguenta mais. Vira um peso, vira um fardo a vida, quando você não consegue administrar seu adulto. Você fica na ferida, na dor da criança, ferida na criança, ferida, e aí a vida não tem graça, não tem prazer. Porque você tá ferido. A importância da psicologia desse ponto é que a dor existe. Ela não vai deixar de existir porque a gente não tem conhecimento dela. Quando você vai para uma terapia e você entra em contato com ela, você tem duas escolhas. Aceitar que ela existe, encarar, ou negar, continuar negando e tentar seguir. Aí é a escolha. Mas no momento que ela vem para a luz e você tem conhecimento sobre ela, vem a sua liberdade de o que eu quero fazer com isso. Eu vou continuar como eu tô porque tá ruim, mas tá bom. Ou eu quero me curar para ir para um caminho diferente. E aí entra uma coisa de o ser humano é extremamente adaptativo. A gente se acostuma até com as coisas ruins. Se a gente pensar que a gente está sofrendo com um frio de 5 e 11 graus, a gente está aqui tremendo, aqui do Sudeste, digo, né? Tem pessoas que moram lá em cima, tipo, em cima do Canadá, pescando no gelo, vivem lá gerações. Assim como tem pessoas no deserto com calor de 50 graus. E assim, eles se adaptam, porque o ser humano é isso, altamente adaptativo. Então a gente se acostuma com as coisas ruins. E a gente se acostuma muitas vezes porque ir para o novo é medo. Então, assim, por mais que esteja ruim, ele é ruim conhecido. Então, muitas vezes, o ruim conhecido dá menos medo do que o desconhecido, que tem grande potencial de ser bom, mas a gente não tem certeza. É uma possibilidade muito grande. Certeza a gente não tem. E aí? Aí vem aquela criança que não foi incentivada a ir, a tentar, a buscar. É isso. Exato. Então, parte de escolhas. Buscar ajuda hoje está abundante. Exato. Tem muitos psicólogos com muitas teorias diferentes, humanista, psicanalista, comportamental e etc. E assim, de fácil acesso hoje. E aí vem da sua vontade de se conhecer, vai da sua vontade de, quando encontrar suas questões, o que eu vou fazer com isso? Vou querer, deixar aqui quieto, que eu não quero mudar as coisas, ou eu quero modificar. São escolhas suas. Mas você só vai poder ter plena consciência dessas escolhas quando você ter ciência das coisas que existem. Porque enquanto isso é como você andar na sua casa com a luz apagada. Você sabe onde estão os móveis, mas você vai trombar com eles. Exato. Não importa se você sabe a disposição. Vai trombar, vai doer seu dedo mindinho, e aí você tem a opção de ligar a luz ou continuar lidando com o escuro. Exatamente. Perfeito, exatamente, Bruno, exatamente isso. E as pessoas, às vezes, a dor é tão grande e o medo, que quando elas se deparam com a dor, elas fogem da terapia. Eu gravei um vídeo ontem sobre isso, sobre a pessoa se dar com a dor e ela desistir. A terapia, ela tem que incomodar, o psicólogo tem que cutucar a sua ferida, para que você entenda. Não adianta você fugir. Enquanto você não tiver coragem de lidar com a dor emocional, esquece, você vai continuar sendo imaturo, você não vai crescer. Porque todo ser humano tem as suas demandas, os seus faltantes. Pode falar. Sim, e assim, nesse ponto, a nossa abordagem difere um pouquinho, né? Sim. Eu sou humanista, a gente deixa. Você quer fugir do seu problema? É uma escolha sua, vai na sua.
quando você estiver pronto para enxergar a sua dor, você vai enxergar no seu tempo. Então é aquilo. Enquanto você quiser fugir, na terapia, fuja. A gente está chegando num problema. Você quer desviar? É uma escolha que você faz. Consciente ou não, você está fazendo uma escolha. Mas você vai amadurecendo no processo. O processo ele continua te amadurecendo, te deixando mais forte. E quando você, sem prestar atenção, estiver forte o suficiente, você vai olhar para aquilo em algum ponto. Né? Tem terapias que é mais incisivo. Porque sim, você tem que encarar. Isso é seu. Você não pode fugir de algo que é seu. E a outra já é... Quer fugir? Fuja. Fique à vontade. A vida é sua. Vai lá. É responsabilidade. Exatamente. Porque isso é seu. Quer fugir? É escolha sua. Você quer enfrentar antes da hora? Também é escolha sua. Você tá bem? Você quer ir? É escolha. Tudo é escolha. A vida é escolha. Agora, se as escolhas que vocês estão fazendo estão te levando para o local que você quer, maravilha. Você quer ir para o local para onde você está se direcionando? As suas escolhas vão te levar para onde você deseja ir? Ou tem alguma coisa aí que você não sabe, que você está fazendo escolhas e você não sabe para onde está indo? Quem é que está dirigindo a sua vida? Vamos descobrir, né? Exatamente. É o livre-arbítrio, né? Todos nós temos. Você que sabe o que você quer fazer com essa demanda, né? Só que assim, se causa dor, se você não está feliz com alguma coisa na sua vida, é porque tem alguma coisa para ser olhada. Então, depende de você, querer olhar ou não. Não adianta você ir lá na terapia e falar só coisas lindas, coisas boas, como é que foi sua semana, como é que... Não vai adiantar nada. Você tem que levar todo o seu conteúdo infantil, da adolescência, montar o quebra-cabeça e entender que você é um adulto e que você precisa ter responsabilidades em todos os aspectos da sua vida, emocional, afetiva, tudo, né? E encarar a vida, né? Porque a vida é isso. Ou você... Gente, a pior coisa que tem, eu acho que é... Porque a gente vê isso, eu tenho uma colega que compartilha isso comigo, que é uma pessoa que tá na terceira idade e se arrepende de não ter feito escolhas diferentes. Ela tá fazendo terapia agora e ela se arrepende, só que ela fala muito que ela não tem mais tempo. Por quê? Porque realmente ela já tá na terceira idade, não vai ter mais muito tempo mesmo, não vai conseguir mais. Ela não casou, não teve filhos e se arrepende. Então, assim, se ela tivesse feito uma análise antes, a vida dela poderia ter sido diferente. Aí a pessoa vai morrer frustrada, muitas vezes, porque não consegue mudar mais a vida, já foi, o tempo passou. Então, se você está assistindo esse vídeo e tem oportunidade, aproveite, vai para análise, chama o Bruno, me chama, tem outros profissionais cadastrados na plataforma para você escolher o profissional que você se adapta, que você confia, tá? Para se abrir com ele, porque você precisa se rasgar para o profissional, você precisa ser vulnerável, né, Bruno? O adulto, ele precisa ser corajoso, gente. Ele tem que encarar os problemas dele. Isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal, por quê? O que que tá acontecendo aqui? E vai atrás de respostas. Não fica levando a vida achando que... Porque você vai se frustrar. Se não tá legal, você vai ficar empurrando, você vai ficar levando não estando legal. E os ciclos se repetem, tá? A pessoa, não adianta a pessoa querer fugir. Não adianta, a gente vê. A pessoa tá lá, tá numa situação ruim, aí ela sai daquela, ela foge daquela situação. Ela vai entrar em outra situação ruim. Enquanto ela não voltar, ela não olhar para o que tá acontecendo aqui, ela vai passar por situações ruins o resto da vida dela. Seja profissional, seja em casamento, seja em amizades, em tudo. Vai voltar para ela o problema, porque ela não tá olhando pro problema que tá aqui, não tá fora dela. Então ela vai repetir toda essa demanda novamente. Vai. Sempre vai. As pessoas acham que não, mas a gente sempre repete as coisas que a gente... não, eu superei. Sabe aquele ditado, quando as mulheres estão falando, eu tenho um dedo podre. Será que é mesmo dedo podre? Será que você tá vendo algumas características que você sabe? Sabe, aquelas características assim que todo mundo que tá fora fala, ela tá fazendo de novo. Mas quem tá dentro não percebe. Ou percebe e faz de propósito, porque né, já tá acostumado naquele padrão de escolha. Mas o que acontece?
na terapia, o psicólogo, ele vai te instigar, mas ele também é capaz de ser o seu suporte. Aquilo que seus pais não conseguiram ser. Talvez por não saber, por não querer, enfim. No momento que você fala para o seu psicólogo, para a sua psicóloga, poxa, eu quero fazer isso, ele vai te incentivar, ele pode te dar conselhos, tem uns que não fazem, mas enfim. Tem uns que dão conselhos, tem uns que não dão, tem uns que eles vão dar o espaço necessário para que você tenha tempo e se sinta confortável para fazer certas escolhas. Tem os psicólogos que vão te cobrar, tipo, e aí, você está trazendo isso aqui toda semana, a gente já conversou, e aí? Então, assim, o psicólogo, ele também é suporte. Ele te traz um espaço seguro em que você pode ser vulnerável, ele te traz esse espaço em que você pode reaprender e reestruturar. Porque como é que funciona? Conhecimento, desestruturação e reestruturação. A gente precisa primeiro conhecer, né, o que está acontecendo, destruir tudo aquilo, desmontar tudo aquilo, para aprender a montar de novo. E a gente, num espaço terapêutico, consegue, junto com o cliente, porque não é o terapeuta que tem a responsabilidade, é sua, mas você ali, com a pessoa te dando suporte, a pessoa que acredita em você, porque segredo entre psicólogos, todos nós acreditamos em vocês, a gente vê a sua luta, então a gente torce, a gente fala, vai, você consegue, com aquela cara de paisagem, mas a gente tá por dentro, vai, você consegue. Então a gente é esse suporte também. Se isso te falta, isso é uma estrutura tão grande, então, terapia dói. É porque é gostoso, mas dói. Ai, como dói. Mas é gostoso, porque a gente é igual na fase infantil, sabe? Sim. Poxa, doeu, mas foi bom. Foi, sim. Porque a gente tem suporte e a gente sabe da nossa capacidade, a gente se redescobre. E aí a gente faz novas escolhas, conscientes. E a gente pode cometer erros. E vai. Porque o erro nada mais é do que a consequência que a gente não quer lidar. Mas a gente vai ter coragem de enfrentar de novo. De fazer as nossas escolhas. Eu errei, mas errei consciente. Então, é diferente. Então, se você é pai, se você é mãe, busca terapia para conseguir ser um pai melhor e um ser humano melhor para você. Um marido melhor, uma esposa melhor também para o seu cônjuge. Quando você é um jovem adulto, então por que eu não consigo conquistar algumas coisas? Por que eu tenho medo de me expor numa câmera? Por que eu tenho... Você tem possibilidades de buscar ajuda, mas a responsabilidade é sua. Vai fazer o que com isso? É escolha. Exatamente. E características que a gente vê, né? Porque o adulto vai falar assim, alguém tá assistindo e fala assim, como é que eu sei se eu tenho algum, se eu preciso, se eu tenho algum problema? É só você reparar na sua vida. Às vezes você tá numa profissão, você escolhe uma profissão. Aí você vai lá, faz. Não gosta. Não tá bom porque não gostei. Vai pra outra. Também não gostei. Vai pra outra. Também não gostei. Será que o problema tá nas profissões ou tá em você? O que você tá fugindo? Né? Eu entrei em um relacionamento. Entrei em um relacionamento que a pessoa é assim, assim, assado. Beleza. Não deu certo. Não tô feliz, saí. Entrei em outro relacionamento assim, assim, assado, diferente do primeiro. Também não deu certo. Não, sabe o que é? É que eu quero um relacionamento metade, sabe? Um pouco do primeiro, um pouco do segundo. O que vai acontecer, Bruno? Fala pra mim o que vai acontecer, Bruno. Responde você. Vai ser um adulto doente e aí vai continuar. Escolhe o parceiro, deu erro. Aí vai escolhe o segundo, deu erro. Aí escolhe o terceiro, deu erro. É aquilo de, poxa, eu quero aquela pessoa, mas aquela pessoa não te quer. Mas aí você escolhe uma pessoa que é o padrãozinho, que você fala, aquele ali que todo mundo diz que é bom pra mim. Mas por algum motivo eu não gosto dele. Eu gosto daquele outro, que ele não te quer. E aí, por que você quer aquilo? E por que você não quer aquele outro? Porque sempre que você escolhe é naquele padrão que não te quer. E porque as pessoas que te querem, você nunca quer de volta.
Pode ser do relacionamento, pode ser um tipo de pessoa, pode ser uma coisa. Né? Especular é inútil quando você tem tantas possibilidades. Mas pode ser tanta coisa, mas cabe a você ir descobrir. Sim, Não porque se cabe você não nem olhar pra psicólogo. você não vai arrumar ninguém que te faça bem. Porque você não resolveu o negócio aqui dentro. Então tudo vai estar ruim pra você. Seja na profissão, seja no amor, seja onde for, tudo não vai estar bom, nunca vai estar bom, porque você não tá olhando pro buraco que tá aqui dentro. Entendeu? Você não tá Exatamente. voltando. Então não vai resolver, não vai. E é aquilo, né? Que a gente fala muito na psicanálise, de buscar o pai e a mãe no relacionamento. Você tá substituindo, você tá botando a mãe no lugar, você botando o pai no lugar, você botando o irmão no lugar. E aí você nunca vai resolver o problema. Enquanto você não assumir a vida de adulto, ficar sozinho, se bancar, ter suas responsabilidades, ter que tirar o lixo, ter que pagar a luz, ter que lavar a louça, ter que cozinhar, ter que lavar roupa, cuidar de você como um ser humano completo, você não vai entender o que é a vida de adulto. Não vai. Quando você tiver uma pessoa fazendo tudo isso por você e você trocar essa mãe por uma esposa, também não vai funcionar, entendeu? Mas a pessoa vai ter que apanhar, vai passar por um monte de frustração, vai machucar um monte de gente para depois ela ir lá olhar o que aconteceu, entender, se arrepender. Ixi, é uma loucura. Tem outro detalhe, porque o outro é ruim. Isso. Eu escolhi, o outro namorado era ruim. Mas aquele patrão é que era chato. É sempre o outro. Sempre o outro. O problema é sempre pra fora. Por quê? Porque a gente evita olhar pra dentro e pegar a sua responsabilidade. O que é meu ali. Porque metade, se você tá no relacionamento, metade é você, metade é o outro. O outro é ruim, mas e você? Sabe? Você tem que pegar, se o outro é ruim e você está aceitando que seja ruim, você está continuando ali, a responsabilidade também é sua. Ele não deixa de ser ruim por estar agindo ruim, mas parte da responsabilidade é sua, porque você está vendo ruim e você está continuando ali. Ou você está, poxa, eu não gosto disso, cruza os braços e mantém. E aí? Cadê você? Isso aqui, você vai falar, não, o outro tem que mudar porque ele está agindo errado. Então, você também tem que mudar. Porque se ele está agindo errado e você não quer, o outro pode mudar. Se ele quiser. Você pode mudar e não aceitar isso mais. Ou aprender a aceitar. Livre-arbítrio. A escolha é sua. Então, que adulto você vai ser? Exatamente. E Parar falando... de olhar para fora em vez de olhar para dentro. Olhe para dentro. Exatamente. E falando de família e de casamento, relacionamento, os dois têm que remar junto no barquinho. Então, se tá errado, os dois têm que fazer terapia para identificar. Porque não adianta eu falar, Bruno, o problema é com você. Você fala, Michele, o problema é com você. Então, vamos dois para terapia, vamos olhar cada um para os seus problemas, cada um para os seus 50% e a gente se ajeita aqui. Para isso que existe tanto terapia de casal. Porque é para ajudar. Ninguém é alecrim dourado. Eu sou perfeito, olha, o problema é o outro. Não é. E os dois têm que olhar para isso. Porque eu vou te falar uma coisa, não existe alma gêmea, gente. É maturidade emocional e é escolha. Quando você tá saudável, quando você tá maduro e você faz uma escolha de uma pessoa saudável e madura, vai dar certo, não tem como dar errado. Porque os dois estão saudáveis e maduros emocionalmente, certo, Bruno? Sim. E assim, quando vocês escolhem andar juntos, vocês estão num navio. Vão ter momentos de sol, tempo firme, lindo, e vai ter momentos de tempestade. Mas para vocês sobreviverem nesse ambiente, você tem que confiar no outro. Você tem que confiar em você. Porque não adianta o outro fazer bem o trabalho dele e você não fazer tão bem o seu. Não adianta os dois fazer mais ou menos, não, porque a responsabilidade é dele. O barco vai afundar. Exatamente. Porque são os dois que estão nele. Então, assim... Qual que é a diferença, Bruno? Algumas principais características da reação e da ação de um adulto saudável e um adulto com a criança ferida nessas situações? Geralmente, a pessoa ferida terceiriza.
Pessoas feridas terceirizam porque elas não olham para dentro de si. Então elas falam, poxa, o outro tinha que fazer, o erro está no outro. Uma pessoa que... Ela foge, O né? exemplo do barco. O exemplo do barco, eu acho que casa. Você está num barco. O problema não é você saber a direção. O problema não é você não ter feito o seu trabalho direito. É porque a tempestade veio repentina. Você não estava pronto. O barco não é forte o suficiente, mas é você que faz a manutenção do barco. Aí não, mas eu não tenho material porque a outra pessoa está me vendendo caro. É sempre o terceiro. Mas e você? É você que está no barco, é você que vai navegar com ele. Você que está vendo a nuvem preta e fala, eu vou por ali mesmo. Não. Você tem que cuidar do seu barco, fazer a manutenção dele direito, olhar para aquele caminho e falar, ele não é bom, eu vou desviar. Tem tempestades que são inevitáveis, mas o seu barco tem que estar forte o suficiente para aguentar. Exatamente. Senão, você vai afundar em algum momento. Uma pessoa saudável é muito... Não vou dizer que é muito fácil, né? Porque é vida. A vida é difícil. Mas, poxa, vai ter uma pessoa vendendo madeira mais caro, mas você vai saber pechinchar ou ir buscar madeira em outro lugar. Você vai saber evitar coisas e vai fazer manutenção no seu barco com aquilo que você tem, com a sua possibilidade. Vai ver os momentos de perigo e vai falar, eu enfrento porque o meu barco está forte o suficiente, eu preciso passar, ou eu desvio. Uma pessoa saudável tem essa capacidade de escolher as suas batalhas, muitas vezes. E quando não tiver escolha, e tiver que enfrentar, ela vai estar forte o suficiente para isso. Feliz. Não adianta abandonar o barco, né, Bruno? Fugir, abandona o barco, vai para outro barco, não vai fazer manutenção, vai acontecer a mesma coisa. Então não é o barco, é você, é quem está dirigindo o barco, né? Exatamente. Nossa, muito bom. Gente, vocês viram que o negócio flui, isso que a gente já estava falando antes, né, Bruno? A gente já estava falando... 40 minutos antes. A gente tá, Bruno, nesse vídeo há 52 minutos já. Nossa Senhora. É maravilhoso. Olha, a gente é um conteúdo muito gostoso, porque a gente que estuda isso, a gente tá falando sobre ser humano e nós também somos. Então, assim, é muito gostoso, né? Falar sobre a mente, sobre o ser humano, sobre as emoções. É maravilhoso, né? Então, se você quiser, Bruno, pra gente não ficar 3 horas aqui, porque a gente fica fácil, dá uma finalização, né, pro tema. E aí a gente se despede do pessoal. Eu vou dar um exemplo pessoal para fechar. Perfeito. Eu tinha de fazer isso aqui. Entrar numa câmera e expor. Não sabia que ia fazer. Eu ficava, não é meu jeito, sabe? Não é meu estilo. Era isso que eu justificava. Em terapia, eu descobri que era um trauma da escola. Era um trauma de quando as professoras perguntavam para os alunos até onde você sabia contar, as crianças falavam até 50, até 100, e eu, numa soberba enorme, até 50. Até 50. Era a segunda série. E uma criança falou até 500. Porque, 500 é bom, isso é legal. Quando chegou em mim, eu falei até 1000, porque eu sabia contar até 1000. As professoras olharam, você tá mentindo, fala a verdade. Aí eu desmontei, como assim? Eu sei contar até 1000. E aí elas, não, você fala a verdade, não precisa mentir aqui, ninguém vai rir. Eu fiquei, mas eu sei contar até 1000. E elas começaram, chegou outra professora, começou a me criticar. De não, você tá mentindo, não precisa mentir. Eu tinha cabeça, e a minha vontade era contar, de 0 até 1000, só para provar. Porém, faltava 10 minutos para acabar a aula, e como eu sei contar até 1000, eu sabia a distância. Eu tinha noção disso, porque eu sabia contar até 1000. Então eu falei, tá bom, até 100. Ela tá bem, precisava mentir. E aquilo, a raiva, eu sabia, mas ninguém acreditava. Ninguém acreditava que eu sabia. Então isso me deu aquela sensação de, assim... Incapacidade, né? Será que eu sei o que eu sei? Será que as pessoas, quando eu disser o que eu sei, elas vão acreditar que eu sei mesmo?
E era todo trauma de escola, da segunda série. E que teve outros episódios, mas esse foi o episódio. Teve outros antes, teve outros depois, mas esse foi o... Quando isso veio à luz, no outro dia eu gravei 2 vídeos. Que máximo! Porque agora eu sei. Agora eu sei o que é. Então, Da assim, onde vem, agora né? que eu sei, veio à luz, o que eu faço com isso? Eu podia continuar não gravando o vídeo. Ou eu posso encarar o vídeo e ver o que dá. Porque eu vou fazer o quê? Virou meu trabalho. Eu vou fugir disso? Não. Encara. Vai lá. Vai acontecer o que de mal? Que máximo! Então não vem nenhuma professora falando. Você não sabe. Então assim. Também. Isso veio por quê? Veio a luz. Sem a luz, quer viver na escuridão? É escolha. Muito obrigado para você, gente. Total. Ai, muito maravilhoso, Bruno. Obrigada pelo seu exemplo pessoal. E, pessoal, comentem aqui embaixo os seus exemplos pessoais, tá? De superação, de coisas que vocês descobriram. Ou o que vocês querem que a gente fale aqui, tá? Nós pretendemos gravar mais vídeos. Graças a Deus o Bruno superou essa demanda dele pra gente poder fazer vídeos. Então, coloquem aqui embaixo que conteúdo que você tem interesse, tá? Pra gente montar uma pauta aqui de conteúdos e trazer conteúdos que vocês estão interessados em saber. Então, agradeço muito pela atenção de todos vocês, de você ter ficado aqui todo esse tempo acompanhando o nosso bate-papo. Espero que tenha sido proveitoso, que você tenha tirado algum insight disso, tá? E ficamos à disposição. Entre em contato conosco por aqui. Vou colocar os contatos do Bruno também e agradecemos muito. Esperamos vocês numa próxima gravação ou numa próxima live, né, Bruno? Opa, quem sabe? Live eu só fiz de improviso, com meu sobrinho sendo protagonista, não eu, será a primeira. Tá ótimo, Bruno, muito obrigada por tudo. Até mais, agradeço. pessoal. Beijão, tchau pra vocês.